Bem-vindos ao capítulo 3. Vamos falar do Machine Learning propriamente dito, de alguns conceitos, teorias, e depois vamos aprofundar mais. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre a introdução ao Machine Learning. Vamos falar dos conceitos, vamos falar das diferenças entre inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, a generalização e previsão, inferência pela dedução, indução e analogia. Machine Learning, ou aprendizado automático, é um termo bem comum nos dias de hoje. Quando se fala em inteligência artificial, praticamente se lembra em Machine Learning. E o que seria o Machine Learning? É a prática de usar algoritmos para coletar dados, aprender com esses dados, determinar ou predizer algo que você consiga extrair como valor. Ao invés de você implementar rotinas de software na mão, com sets específicos, a máquina é treinada, utilizando uma quantidade de dados, que dão a ela a habilidade de aprender e executar a tarefa. Quando eu digo utilizar ou usar uma grande quantidade de dados, isso é supervisionado ou não supervisionado? Essa provocação é válida porque a gente sempre entende ou pensa, pelo menos é o meu caso, que quando eu tenho uma grande quantidade de dados, eu estou recebendo dados, isso é supervisionado. Não necessariamente. Nós vamos falar um pouco mais à frente do porquê. Mas eu conheço o desfecho, eu conheço o resultado que esses dados vão me proporcionar? Se sim, esses dados são rotulados. Se não, eu vou precisar submeter esses dados ao meu modelo, e o meu modelo vai ter que descobrir. E a gente vai abordar isso um pouco mais a fundo. É a grande diferença do supervisionado para o não supervisionado. E o Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial. Ele está contido na inteligência artificial. Surgiu da ideia de criar programas que aprendam em determinado comportamento ou padrão automaticamente a partir de exemplos e observações. Lembram da máquina de Turing? A máquina de Turing, ela é um conceito onde eu tenho uma máquina e tenho uma pessoa. Tem uma outra pessoa do outro lado, e essa pessoa não está vendo quem está aqui, e ela faz alguns questionamentos, recebe respostas. Se ela não conseguir identificar de onde vem a resposta, se é da máquina ou do ser humano, essa máquina passou pelo teste de Turing. Ela enganou, ela se mostrou tão eficiente quanto uma inteligência humana para aquele determinado assunto. Machine Learning guarda alguma relação com o aprendizado humano. É lógico que o aprendizado humano é muito mais poderoso, mas nós estamos à semelhança do aprendizado humano, nós estamos buscando uma forma pela máquina de reproduzi-lo. Seres humanos e outros animais são capazes de generalizar a partir de exemplos. Vamos imaginar a situação do cachorro, do gato. Eu vi um cachorro, vi outro cachorro, vi outro cachorro, aí um tempo depois eu vejo um outro cachorro. Por que eu estou falando que eu vi um cachorro, um cachorro, um cachorro? Porque eu sei que aquilo ali é um cachorro, porque eu tenho a capacidade de generalizar. A partir do primeiro, do segundo exemplo, eu fui extraindo características, eu fui observando as características mais relevantes e classifiquei como cachorro. Por que eu não classifiquei como gato, como galinha, como vaca? Porque, para mim, eu entendi que aquele animal tem determinadas características. E ele é realmente classificado como cachorro. A partir daí eu passo a generalizar. Qualquer cachorro que eu vejo na rua, eu entendo que faz parte da classe de cachorros. É lógico que às vezes a gente vê um cachorrão grandão, acha que é um bezerro, sei lá, pode se confundir. Mas basicamente a gente faz uma observação. Eu estou vendo aquele monstro lá que eu acho que é um bezerro, e eu olho com mais carinho, olho com mais propriedade e percebo que não é um bezerro, é um cachorrão, porque tem um pelo diferente, porque tem um focinho diferente. Entendeu? Nós temos essa capacidade de generalizar
A máquina tem que fazer a mesma coisa, ela tem que ter a capacidade de extrair as características relevantes de forma que ela consiga fazer a classificação. Máquina trabalha com número, então muitas vezes nós vamos trabalhar com números, equações, reconhecimento de imagens através de gráficos, através de paleta de cores, tudo isso a gente vai discutir e abordar um pouco. Diferenças entre IA, Machine Learning e Deep Learning. Diferenças. Gente, isso é uma provocação, não tem diferenças. Tem a diferença entre o termo inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning, mas não tem diferenças, porque um está contido dentro do outro. A inteligência artificial ela aborda diversos temas, a gente falou um pouco mais no início, no capítulo 1, nós falamos de BI, falamos de Business Analytics. E tudo isso são áreas da inteligência artificial. E o Machine Learning está contido dentro da inteligência artificial. E o Machine Learning, um pouco mais complexo, é o Deep Learning, que, portanto, ele está contido dentro do Machine Learning. É importante conhecer esse conceito, entender que são sub-áreas da inteligência artificial, tanto Deep Learning quanto Machine Learning, porque existem muitas afirmações, muitos artigos que abordam esses temas de uma forma, não vou dizer errada, mas um caminho um pouco diferente do que deveria seguir, porque, no fundo, são as mesmas coisas, só que especializando. Então, eu tenho a generalização, vamos falar aqui no Machine Learning, nós temos a generalização, que seria a inteligência artificial, e a partir do momento que eu vou me especializando, eu vou entrando no Machine Learning, especializando um pouco mais, eu vou para o Deep Learning. Vamos falar um pouquinho mais das experiências do aprendizado. A gente viu esses conceitos, mas é bom relembrá-los. A inteligência artificial ela investiga técnicas computacionais para simular e descrever processos de aprendizado, e são sistemas capazes de adquirir conhecimento a partir dos dados. Supervisionado ou não supervisionado? Não sei. Eu não sei se eu tenho dados rotulados ou não. Eu tenho dados. Então, a partir de experiências, o Machine Learning consegue ter o seu aprendizado e obter o conhecimento. E esse conhecimento pode ser utilizado em quê? Em novos problemas ou na tomada de decisão. Dedução. O conhecimento é adquirido através da inferência indutiva. Lembram da inferência? Qual que é a diferença entre dedução, indução e analogia? Dedução. A dedução gera fatos a partir de premissas. Eu tenho determinadas premissas ou afirmações. Todo brasileiro é sul-americano. Todo mineiro é brasileiro. Então, todo mineiro é sul-americano. É uma dedução. Se todo brasileiro é sul-americano e o mineiro é brasileiro, portanto, eu deduzo que todo mineiro é sul-americano. Ou seja, eu estou gerando fatos a partir de determinadas premissas, afirmações. Já a indução. Lembram desse slide? Esse slide eu já passei esse desenhozinho para vocês. Vamos relembrar. A indução gera premissas a partir de fatos. Eu tenho uma porção de água que ferve a 100 graus. E esta outra, e esta outra. Logo, a água ferve a 100 graus. Então, isso é uma indução. Eu tenho fatos, e a partir dos fatos eu vou gerar uma premissa. Se a gente descer aí pelo exemplo, pelo desenhozinho aí de tipo de argumentos, nós temos os tipos de argumentos dedutivos e os não dedutivos. E aí, os não dedutivos são os que nos interessam, porque eu tenho a indução. Eu posso induzir a partir, fazendo generalizações ou fazendo previsões. Eu, de novo, a partir de fatos, eu vou treinar a minha rede a partir de fatos, a partir de uma base de dados que eu obtive. Supervisionado ou não supervisionado? Não sei. Mas a partir de dados, eu vou treinar a minha rede. E aí eu vou ser capaz de fazer induções, eu vou ser capaz de generalizar e vou ser capaz de fazer previsões.
Argumentos com base em exemplos ou indução para generalizações ou previsões. Uma generalização indutiva é um argumento com uma conclusão geral extraída de casos particulares. Uma previsão indutiva também parte de um conjunto de casos particulares, mas a conclusão inferida é particular e anuncia algo igual que ocorrerá no futuro. Então, todas passam de um conjunto de casos particulares. Por que eu falo casos particulares? Porque eu tenho um conjunto, um pedaço da população, eu tenho alguma situação que é representada por aquele conjunto. Eu não estou trabalhando com todos os dados possíveis, mas eu estou trabalhando em alguns dados que representam uma determinada situação que eu desejo investigar. Então, eu posso fazer uma generalização, eu posso fazer uma previsão que é algo que ocorrerá no futuro. Por exemplo, eu vou generalizar. Cada um dos lápis observados até agora é preto. Logo, todos os lápis são pretos. Todos aqueles que eu tenho aqui, naquele momento, no caso particular. Previsão. Cada um dos lápis observados até agora é preto. Então, provavelmente, o próximo lápis que eu vou observar vai ser preto. Eu estou fazendo uma previsão a partir desse meu conjunto particular de dados. O conhecimento é adquirido através dessa inferência indutiva, dessa indução. E analogia? Analogia é um raciocínio por semelhança. Por exemplo, Paulo sarou de suas dores de cabeça com esse remédio. Logo, por semelhança, João há de sarar de suas dores com esse mesmo remédio. Quem já não passou por isso? Eu estou com dor de cabeça e alguém te sugere, eu tomo um remédio porque foi bom para mim. Foi bom, eu sarei com aquele remédio, eu eliminei minha dor de cabeça, eu diminui minha dor de cabeça. Então, eu estou fazendo uma analogia ao recomendar um remédio para outra pessoa similar ao meu caso. Portanto, nós vimos aqui conceitos fundamentais do Machine Learning e falamos de novo e um pouco mais de inferência, dedução, indução e analogia. Na próxima aula, vamos falar um pouco de aprendizado supervisionado. É supervisionado ou não é supervisionado? Vamos descobrir. O aprendizado semi-supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Vocês já devem estar imaginando aí que o semi-supervisionado está no meio dos dois, do supervisionado e do não supervisionado. Não sei, eu vou falar na próxima aula para vocês. E temos também o aprendizado por reforço. Eu vejo vocês lá.